Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais importantes e, olha, mais impactantes de todas, a história de Caim e Abel. É um relato que, logo ali no comecinho da humanidade, já nos joga na cara temas que a gente discute até hoje. Essa história já começa com uma pergunta daquelas. Afinal, de onde vem o ciúme, a violência e, o que é mais surpreendente, de onde vêm as bases da civilização? Esse conto antigo, lá do livro de Gênesis, dá um panorama poderoso sobre o que é ser humano. Vamos desvendar isso juntos. Então, vamos ao começo. Temos dois irmãos, os primeiros filhos de Adão e Eva. De um lado, Caim, o mais velho, um agricultor, o cara que trabalha a terra. Do outro, Abel, o mais novo, um pastor de ovelhas. Ou seja, já começamos com dois estilos de vida bem diferentes. Os dois resolvem fazer uma oferenda para Deus. Caim leva o que ele colheu, os frutos do trabalho duro dele no campo. Já Abel oferece os primeiros nascidos do seu rebanho, o melhor que ele tinha. E é exatamente aqui que a tensão da história começa a se formar. E aí vem um momento decisivo. A oferta de Abel é bem recebida, mas a de Caim, não. O texto não entra em detalhes do porquê, o que deixa tudo ainda mais intrigante. Mas o resultado é claro e devastador. Essa rejeição divina é a faísca que vai incendiar tudo. A reação de Caim é imediata. E não é tristeza, é raiva. Uma raiva muito intensa, que fecha o rosto dele. É o nascimento daquele ressentimento, daquela semente do ciúme que começa a brotar no coração. Deus então confronta Caim diretamente. A pergunta é uma chance, né? Uma oportunidade para o Caim olhar para dentro de si, entender de onde vem toda aquela raiva. É um chamado à consciência antes que o pior aconteça. Olha, o aviso que Deus dá para Caim é impressionante. O pecado é descrito como uma fera ali, à espreita, pronta para dar o bote. Mas o ponto principal é: Caim tem o poder de dominar essa fera. A escolha, a responsabilidade, está toda na mão dele. Mas Caim não domina o pecado. Ele abre a porta. E no campo, longe dos olhos de qualquer um, a raiva se transforma em ação. Acontece o primeiro assassinato da história, um ato de violência entre irmãos que vai marcar a humanidade para sempre. Depois do crime, a mesma voz que o avisou agora o questiona. Claro que não é uma pergunta por falta de informação, mas sim mais uma chance. Uma chance para Caim confessar. A tensão nesse momento é quase palpável. E aqui vem a infame resposta de Caim. Uma pergunta retórica, cheia de desafio. Ele não só mente, mas também joga fora qualquer responsabilidade que ele tinha pelo irmão. É, sem dúvida, uma das frases mais fortes da Bíblia inteira. A resposta de Deus é poética e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O próprio chão grita por justiça. A natureza virou testemunha do crime. Não tem como esconder o que foi feito. A consequência agora é inevitável. Como resultado, Caim é amaldiçoado. E não é só um castigo pontual. É uma mudança completa na existência dele. Uma vida que vai ser para sempre definida por aquele ato. Essa maldição tem 3 partes. Primeira, a terra. O trabalho de Caim como agricultor se torna inútil. Segunda, ele nunca mais vai ter um lar. Vai ser um andarilho para sempre. E terceira, talvez a mais pesada, ele vai ser separado da presença de Deus. Um exílio completo. Mas aí vem um detalhe bem paradoxal. Deus coloca uma marca em Caim. Ele estava com medo de ser morto por aí, e Deus dá a ele uma proteção. Olha que curioso, mesmo no meio de um castigo terrível, existe uma preservação divina ali para impedir que o ciclo de vingança comece. E o que acontece com Caim no exílio? Ele não fica só vagando sem rumo, não. Ele se torna um construtor. Ele funda a primeira cidade mencionada na Bíblia. O andarilho se torna o pai da vida urbana. E a linhagem dele é impressionante. Os descendentes de Caim se tornam os pioneiros da civilização. Eles desenvolvem a pecuária, as artes, a música, a metalurgia, a cultura e a tecnologia, segundo o texto, nascem dessa linhagem marcada pelo exílio. Só que, junto com o progresso, a violência também evolui. Se liga em Lameque, um dos descendentes de Caim. Ele se gaba de ter matado um homem por uma ferida boba. Não é mais aquela raiva silenciosa de Caim, sabe? É um canto de orgulho, de vingança desproporcional. Vamos lembrar de uma coisa importante: a proteção de Caim. Lembra?
A vingança para quem o matasse seria de 7 vezes. Era uma medida de justiça divina para tentar conter a violência. Pois é, o Lameque pega esse número e multiplica. Ele declara que a vingança por ele vai ser de 77 vezes. Isso mostra perfeitamente a escalada da violência e da arrogância na linhagem de Caim. Mas a história não termina nesse tom sombrio. Há uma virada. Eva dá à luz outro filho, Sete, e ele é visto como um substituto direto do Abel que foi perdido. É a chance de um novo começo, uma nova esperança. E aqui, a gente vê um resumo perfeito das duas linhagens. De um lado, a de Caim. Inovação, cidade, arte, tecnologia, mas também violência sem controle. Do outro lado, a de Sete, da qual o texto destaca uma única coisa. Foi com eles que se começou a invocar o nome de Deus. Um caminho claramente espiritual. Então o ponto central é esse. A história de Caim e Abel estabelece um modelo para duas trajetórias possíveis da humanidade. A primeira, a da civilização material, que é impressionante, mas que vive assombrada pela própria violência. E a segunda, a da busca espiritual, que se preocupa menos em construir coisas no mundo e mais em se conectar com o divino. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O legado de Caim, com toda essa criatividade e progresso, é a base necessária da civilização apesar da origem violenta? Ou será que a violência é uma falha de fábrica desse modelo de progresso? A história não dá uma resposta fácil, e talvez esse seja o ponto, uma questão que continua a ressoar através dos séculos.